Estamos aqui, nesta quarta-feira, com uma palavra abençoada, que diz assim: enquanto preparava os discípulos para a sua ascensão. Então aqui Jesus, aqui Jesus preparando os discípulos para a sua ascensão, quer dizer, subida, que Jesus ia subir para o Pai. Então ele estava preparando os discípulos. Enquanto preparava os discípulos para a sua ascensão, subida, Jesus deixou claro que era importante que o Consolador viesse e habitasse entre nós. Então Jesus sabia que precisaria enviar-o como Consolador. Quando ele fosse para o Pai, ele não poderia deixar a humanidade sozinha, porque quando ele estava aqui, ele cuidava, protegia a humanidade. E o Espírito Santo, como veio, ele falou com o Pai: Pai, nós não podemos deixar, eu estou vindo para o Senhor, mas nós não podemos deixar eles lá. Nós temos que protegê-los, guardá-los, livrá-los das potestades, dos principados, dos demônios, que é os anjos caídos. Então Jesus sabia, porque somente assim o plano de Deus para a humanidade se completaria. Ele mostrou que a missão do Espírito Santo era convencer o homem acerca do pecado, do pecado, da justiça, do juízo. Isso significa que ele, Jesus, é quem ilumina o pecador a fim de que se arrependa, confesse suas transgressões e seja justificado por Jesus Cristo diante da convicção do Espírito Santo, do Espírito do Senhor, que o Espírito do Senhor nos concede. Então ele está falando aqui do Espírito Santo, o Consolador, o nosso ajudador, o nosso protetor, o nosso tudo de bom aqui nesta terra, e ainda habita nos corações aquelas pessoas que abdicaram do mundo, largaram das coisas erradas e andam nos caminhos de Deus, fazendo a vontade de Deus. O Espírito Santo habita. Quando a pessoa limpa, e o Espírito Santo ainda ajuda o ser humano a limpar as sujeiras, as coisas que não deixam ele habitar no nosso coração, habitar o Espírito dele com o nosso Espírito, porque o nosso Espírito é o coração. Se o nosso coração não está em conformidade, não está limpo, precisa ser tirado, e ele nos ajuda a tirar raiva, mágoa, amargura, ressentimento, ódio, não perdão. Tudo ele faz uma limpeza no coração, daí depois ele habita. Esse é um processo que pode ser mais rápido, como pode ser não tão rápido. A tendência é não ser tão rápido, porque é um processo, e a pessoa precisa se esforçar para isso acontecer. Deus diz: te esforça que eu te ajudarei. Quando a pessoa se esforça, Deus ajuda, e aí tudo pode acontecer mais rápido. E diz mais aqui: diante da convicção que o Espírito do Senhor nos conceda, a pior escolha que podemos fazer é ficar calados. Toda vez que passamos do limite e fazermos algo errado, ele vem, convence-nos do pecado e nos conduz à verdade. O Espírito Santo. É ele que nos avisa, nos diz: não, isso não está certo, isso não está correto, não faça isso. Porque se o Espírito Santo de Deus não nos... Ele fala conosco, é aquela voz: não faz,
Quem é que é? Não, é o Espírito Santo que nos alerta, que nos aviva, que nos desperta, que nos alerta, que nos cuida, nos protege, nos abençoa na caminhada. Nessa hora, devemos abrir o coração, reconhecendo que erramos e, ao mesmo tempo, clamar pela misericórdia divina. É isso que o Espírito Santo trabalha em nós. Ele trabalha em nós, ele cuida de nós, ele nos alerta para nós não irmos, não tropeçarmos, não irmos para o lugar errado, para fazer as coisas erradas. Ele nos avisa. Ele avisa o ser humano. O ser humano muitas vezes não quer saber, não quer ouvir, quer fazer por conta própria. E daí acontecem as judiações, os atrapalhos, né? Porque se formos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, jamais vamos nos prejudicar. Como o rei Davi pedia aval a Deus. Deus, tem esse exército, 3, 4 exércitos vindo contra nós, querendo eu vou contra eles? O Senhor vai me dar vitória? E Deus dizia, vai que eu vou te conceder a vitória. E o rei Davi ia e ganhava as batalhas com 2, 3, contra 2, 3, 4 reis. Mas não era o Davi, sabia que não era ele, não era o exército dele que ganhava as batalhas. Ele sabia que era a força de Deus, o poder de Deus que concedia as vitórias para eles. E nós também temos que ter essa experiência com Deus, de pedir direção para Deus, de se aconselhar com Deus, é o melhor conselheiro para nossas vidas e sempre será. Senhor, obrigado por mais essa palavra abençoada. Que essa palavra vai de encontro aos corações, ensinando, ajudando, alertando, avivando, abençoando, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Fique na paz, abraços, se sentindo no coração de compartilhar essa palavra, amém. À noite temos palavra, hoje quarta-feira, temos uma palavra de Deus, às 6h10, 6h10, nome de Jesus Cristo. Abraços.